O despertador tocou às 5h30 da manhã, como sempre. Márcia Ferreira se levantou automaticamente, ligou o rádio para ouvir as notícias enquanto se arrumava, checou as mensagens no celular durante o café da manhã, e dirigiu para o trabalho ouvindo podcast cristão no carro. Durante o expediente como gerente de marketing em uma empresa de São Paulo, ela estava constantemente em reuniões, atendendo ligações, respondendo e-mails. No caminho de volta para casa, mais podcast. À noite, televisão ou séries enquanto jantava. Mesmo seu tempo devocional incluía músicas de adoração tocando de fundo. Era uma vida cheia de ruído constante, não apenas ruído físico, mas ruído mental e espiritualismo. Aos 42 anos, Márcia era conhecida por sua eficiência, sua capacidade de multitarefa, e sua agenda sempre cheia. Era líder do Ministério de Mulheres na igreja, participava de 3 grupos de estudos bíblicos diferentes, e sempre estava ocupada para o reino. Mas numa quinta-feira à noite, enquanto tentava orar antes de dormir, uma realização perturbadora a atingiu. Ela não conseguia lembrar da última vez que havia experimentado verdadeiro silêncio, e ainda mais importante, não conseguia lembrar da última vez que havia realmente ouvido a voz de Deus. Senhor, ela sussurrou na escuridão do quarto, por que parece que tu estás tão distante? Por que não consigo te ouvir mais? O que Márcia não percebeu naquele momento era que o problema não era que Deus havia parado de falar, mas que ela havia parado de criar espaço para escutar. Estava prestes a descobrir que na sociedade barulhenta do século XX, abraçar o silêncio não é apenas uma disciplina espiritual antiga, mas uma necessidade urgente para quem deseja intimidade genuína com o Criador. A conscientização de Márcia sobre seu problema com o ruído constante veio de forma gradual, mas impactante. Começou numa manhã quando seu celular descarregou durante a noite e ela acordou sem o alarme habitual. Em vez do rush automático para começar o dia, ela ficou alguns minutos na cama, apenas existindo. Foi a primeira vez em anos que experimentou silêncio completo logo ao acordar. Que estranho, ela pensou, não lembro como é ficar quieta. Naqueles poucos minutos de silêncio inesperado, ela notou coisas que normalmente passavam despercebidas: o som dos pássaros lá fora, a respiração tranquila de seu marido ainda dormindo, e principalmente, um tipo de paz que ela havia esquecido que existia. A revelação durante o retiro. O momento decisivo veio durante o retiro anual de mulheres da igreja. A pregadora principal, Irmã Conceição, uma missionária aposentada de 65 anos que havia passado décadas servindo em comunidades rurais do interior, falou sobre algo que Márcia nunca havia considerado seriamente: o silêncio como disciplina espiritualismo. Minhas irmãs, disse Irmã Conceição com sua voz suave mas penetrante, quando foi a última vez que vocês se sentaram em completo silêncio na presença de Deus? Não cantando, não falando, não pedindo nada, apenas estando com Ele? A pergunta atingiu Márcia como um raio. Ela não conseguia lembrar de uma única vez. Nós vivemos numa sociedade viciada em ruído, continuou Irmã Conceição. Temos medo do silêncio porque no silêncio somos forçadas a enfrentar quem realmente somos e a ouvir o que Deus realmente está dizendo. Mas é justamente no silêncio que Ele se revela de maneiras mais profundas. A resistência inicial. Após o retiro, Márcia tentou implementar períodos de silêncio em sua rotina, mas descobriu que era muito mais difícil do que imaginava. Seus primeiros 10 minutos de silêncio foram tortuosos, sua mente corria com listas de tarefas, preocupações, e uma inquietação quase física. Deus, ela orou frustrada após várias tentativas mal-sucedidas, eu não consigo fazer isso. Minha mente não para. Talvez eu não seja o tipo de pessoa que consegue meditar em silêncio. Mas a resposta que veio ao seu coração foi gentil: minha filha, aprender a estar em silêncio é como aprender qualquer outra habilidade. Requer prática e paciência. Determinada a crescer nesta área, Márcia procurou orientação de Irmã Conceição, que se tornou sua mentora espiritual nesta jornada única. Os primeiros passos. Márcia, disse Irmã Conceição durante seu primeiro encontro de mentoria, não tente conquistar o silêncio de uma vez. Comece com 5 minutos por dia. E lembre-se, o objetivo não é esvaziar sua mente, mas focar sua atenção em Deus. Irmã Conceição ensinou técnicas práticas que ajudaram Márcia a começar. Quando pensamentos invadirem sua mente, e eles vão invadir, não lute contra eles.
Simplesmente reconheça-os e gentilmente redirecione sua atenção para a presença de Deus. Use uma palavra ou frase simples como âncora: Jesus, paz, ou Tu és bom, Senhor. O espaço sagrado. O primeiro passo prático foi criar um espaço físico dedicado ao silêncio. Márcia transformou um canto de seu quarto em um pequeno santuário, uma cadeira confortável, uma mesa pequena com sua Bíblia, uma vela, e nada mais. Este espaço, ela decidiu, será livre de tecnologia, livre de ruído, livre de distrações. Todas as manhãs, antes mesmo de checar o celular, Márcia se sentava naquele espaço por 5 minutos. No início, eram os 5 minutos mais longos do dia. Sua mente resistia, seu corpo se inquietava, e ela constantemente olhava o relógio. Mas gradualmente, algo começou a mudar. Após 2 semanas de prática consistente, Márcia começou a perceber mudanças sutis mas significativas. Ouvindo além das palavras. Irmã Conceição, ela compartilhou durante uma de suas conversas: algo estranho está acontecendo. Durante meus momentos de silêncio, não estou ouvindo Deus da maneira que esperava, não há vozes audíveis ou palavras claras. Mas há uma presença. Uma paz. É como se Ele estivesse se comunicando comigo de uma forma que vai além das palavras. Irmã Conceição sorriu com compreensão. Minha filha, nem toda comunicação divina acontece através de palavras. Às vezes Deus fala através de impressões, paz, convicção interior, ou simplesmente através de sua presença amorosa. O silêncio nos ensina a reconhecer essas formas mais sutis de comunicação. A tranquilidade que transborda. Uma das primeiras mudanças que Márcia notou foi em sua disposição geral durante o dia. Paulo, ela disse para seu marido numa manhã: você percebeu que eu não tenho andado tão ansiosa ultimamente? Ele havia notado. Você parece mais centrada, mais presente quando conversamos. Era verdade. Os momentos de silêncio estavam criando uma base de paz que se estendia para o resto do dia. Mesmo em reuniões estressantes no trabalho, Márcia descobriu que podia acessar aquela tranquilidade interior que havia cultivado pela manhã. Encorajada pelos primeiros resultados, Márcia decidiu aprofundar sua prática do silêncio. Estendendo o tempo. Após um mês de 5 minutos diários, ela gradualmente estendeu seus períodos de silêncio para 10, depois 15, e eventualmente 20 minutos todas as manhãs. Senhor, ela orava antes de cada sessão: eu me entrego a Ti neste tempo. Não venho com agenda ou pedidos. Venho simplesmente para estar contigo. Cada aumento no tempo trouxe novas descobertas. Nos primeiros 5 minutos, sua mente geralmente ainda estava correndo. Nos próximos 5, ela começava a se acalmar. Mas era nos últimos 10 minutos que as revelações mais profundas aconteciam. O jejum de ruído. Inspirada por sua crescente intimidade com o silêncio, Márcia decidiu fazer um jejum de ruído uma vez por semana. Aos sábados pela manhã, ela desligava completamente todos os dispositivos eletrônicos por 3 horas. Sem rádio, sem TV, sem celular, sem música de fundo. Paulo, ela explicou para seu marido: eu preciso desse tempo para realmente ouvir meus próprios pensamentos, ouvir Deus, ouvir até mesmo o silêncio em si. Embora inicialmente ele achasse estranho, Paulo logo começou a respeitar e até admirar a disciplina de sua esposa. À medida que Márcia se aprofundava na prática do silêncio, descobertas mais profundas começaram a emergir. Conhecendo-se verdadeiramente. Irmã Conceição, Márcia compartilhou durante uma de suas sessões de mentoria: no silêncio, estou descobrindo coisas sobre mim mesma que eu nem sabia que existiam. Há medos que sempre mantive enterrados, sonhos que abandonei, e principalmente, uma necessidade desesperada de estar sempre fazendo algo para me sentir valorizada. O silêncio havia se tornado um espelho da alma. Sem distrações externas, Márcia foi forçada a enfrentar aspectos de si mesma que havia evitado através do ruído constante. Eu sempre mantive minha agenda cheia, ela percebeu, não apenas por necessidade, mas porque tinha medo do que poderia descobrir sobre mim mesma se parasse. Deus no silêncio. Mais importante ainda, Márcia estava descobrindo aspectos de Deus que nunca havia experimentado antes. No silêncio, ela escreveu em seu diário: Deus não é o Deus dos milagres dramáticos ou das respostas imediatas.
Ele é o Deus da presença constante, da paz que excede entendimento, do amor que não precisa de palavras para ser comunicado. Uma manhã, durante seus 20 minutos de silêncio, Márcia teve uma experiência que a marcou profundamente. Sem qualquer estímulo exterior, ela foi tomada por uma sensação avassaladora do amor de Deus, não como conceito intelectual, mas como realidade experiencial. Pai, ela sussurrou através das lágrimas, tu estavas aqui o tempo todo. Eu só estava ocupada demais para perceber. A prática do silêncio começou a transformar profundamente os relacionamentos de Márcia. Casamento renovado. Paulo, ela disse uma noite, posso pedir desculpas por algo? Ele a olhou curioso. Eu percebi que nos últimos anos, mesmo quando estávamos conversando, eu não estava realmente presente. Minha mente estava sempre correndo para a próxima tarefa, o próximo compromisso. Eu quero aprender a estar verdadeiramente presente com você. O impacto foi transformador. Paulo notou que as conversas dele se tornaram mais profundas, mais significativas. Márcia, ele disse algumas semanas depois, é como se eu tivesse recuperado minha esposa. Você me ouve de uma maneira que não acontecia há anos. Amizades mais profundas. A mudança também afetou suas amizades. Márcia, disse sua amiga Luciana durante um almoço, você parece diferente. Mais presente. Quando conversamos, sinto que você realmente está aqui, não pensando em milhões de outras coisas. Márcia havia aprendido que a habilidade de estar em silêncio com Deus a havia ensinado a estar verdadeiramente presente com as pessoas. Quando aprendi a parar de falar constantemente com Deus e comecei a ouvi-lo, ela refletiu, também aprendi a parar de falar constantemente com as pessoas e comecei a ouvi-las verdadeiramente. A jornada de Márcia não foi sem obstáculos. Abraçar o silêncio numa sociedade viciada em ruído trouxe desafios únicos. A pressão social. Márcia, disse uma colega de trabalho, você ficou estranha. Por que você não ouve música enquanto trabalha mais? Por que você fica em silêncio durante o almoço às vezes? A pressura social para estar constantemente conectada e estimulada era intensa. Eu tive que aprender, Márcia explicou para a irmã Conceição, que escolher o silêncio às vezes faz você parecer antissocial ou estranha para os outros. Mas os benefícios espirituais são tão profundos que vale a pena enfrentar essas reações. A tentação de voltar ao ruído. Houve momentos em que Márcia se sentiu tentada a abandonar sua prática. Durante períodos estressantes no trabalho ou dificuldades pessoais, a tentação de preencher o silêncio com distrações era forte. Senhor, ela orava nesses momentos, ajuda-me a lembrar que é justamente quando estou mais agitada que mais preciso de silêncio contigo. Após um ano praticando a disciplina do silêncio, Márcia descobriu que sua experiência havia se tornado uma fonte de ministério para outros. Ensinando outras mulheres. Durante uma das reuniões do Ministério de Mulheres que ela liderava, Márcia compartilhou sua jornada. Irmãs, ela disse, quantas de vocês se sentem constantemente distraídas, mesmo durante a oração? Quase todas as mãos se levantaram. Eu quero ensinar a vocês algo que mudou completamente minha vida espiritual, a disciplina do silêncio. O que começou como um compartilhamento pessoal se transformou numa série de estudos sobre silêncio e contemplação que revolucionou o ministério. O grupo de silêncio contemplativo. Inspirada pelo interesse das mulheres, Márcia iniciou um grupo pequeno focado especificamente na prática do silêncio contemplativo. Elas se reuniam uma vez por semana para períodos estruturados de silêncio, seguidos por compartilhamento sobre suas experiências. Márcia, disse Teresa, uma das participantes, obrigada por me introduzir a esta prática. Pela primeira vez em anos, sinto que tenho um relacionamento real com Deus, não apenas conhecimento sobre Ele. Baseando-se em sua jornada transformadora, Márcia identificou princípios fundamentais sobre abraçar o silêncio para se aproximar de Deus. 1. O silêncio revela o que o ruído esconde. Descobri que o ruído constante não era apenas externo, era uma forma de evitar verdades interiores que eu não estava pronta para enfrentar, Márcia ensinou. O silêncio nos força a confrontar quem realmente somos diante de Deus. 2. Deus fala mais no sussurro que no grito. Aprendi que Deus raramente compete com o ruído do mundo, ela compartilhou. Ele sussurra, e para ouvi-lo, precisamos criar espaços de silêncio em nossas vidas. 3.
O silêncio é disciplina, não dom. Muitas pessoas pensam que algumas pessoas nasceram para meditar e outras não, Márcia observou. Mas o silêncio contemplativo é uma disciplina que pode ser aprendida por qualquer pessoa disposta a praticar. 4. A qualidade da presença supera a quantidade de palavras. Eu costumava medir minha vida espiritual pela quantidade de orações que fazia, versículos que lia, ou músicas que cantava, ela refletiu. Agora entendo que 5 minutos de presença genuína com Deus podem ser mais transformadores que horas de atividade religiosa sem foco. 5. O silêncio nos ensina a viver no presente. O ruído constante nos mantém sempre correndo para o próximo momento, Márcia descobriu. O silêncio nos ensina a habitar plenamente no momento presente, onde Deus está sempre nos esperando. Após 2 anos cultivando a disciplina do silêncio, Márcia continuou aprofundando sua prática de maneiras criativas. Retiros de silêncio. Ela começou a participar de retiros contemplativos onde períodos prolongados de silêncio eram a norma, não a exceção. Durante meu primeiro retiro de 3 dias em silêncio, ela escreveu em seu diário: experimentei níveis de paz e comunhão com Deus que não sabia que eram possíveis. Caminhadas silenciosas. Márcia também integrou caminhadas silenciosas em sua rotina, momentos onde caminhava sem música, podcasts, ou conversas telefônicas, simplesmente observando a criação de Deus e mantendo seu coração aberto à sua presença. Senhor, ela orava durante essas caminhadas, obrigada por me ensinar que tua voz pode ser ouvida não apenas no quarto de oração, mas no vento entre as árvores, no canto dos pássaros, e no silêncio do meu próprio coração. A prática do silêncio também transformou profundamente o estilo de liderança de Márcia na igreja e no trabalho. Liderança contemplativa. Eu descobri, ela compartilhou durante uma conferência de liderança cristã, que liderar a partir de um lugar de silêncio interior é completamente diferente de liderar a partir da agitação. No silêncio, encontro sabedoria que não posso fabricar através do esforço humano. Suas reuniões de liderança começaram a incluir momentos de silêncio para buscar direção divina. Em vez de começar imediatamente com nossa agenda, ela explicava para sua equipe: vamos passar 5 minutos em silêncio, pedindo para Deus dirigir nossos pensamentos e decisões. Decisões mais sábias. A prática do silêncio também melhorou significativamente a qualidade de suas decisões. Antes, ela refletiu, eu tomava decisões rapidamente, baseada em emoções ou pressões externas. Agora, levo questões importantes para meus momentos de silêncio e espero pela paz de Deus antes de decidir. 3 anos após abraçar o silêncio como disciplina espiritual, Márcia havia se tornado uma pessoa fundamentalmente diferente. Uma presença transformada. Márcia, disse pastor Roberto durante uma conversa, há algo diferente em sua presença. Quando você está numa sala, as pessoas se sentem mais calmas, mais centradas. É como se você carregasse paz consigo. Era verdade. O silêncio havia se tornado não apenas uma prática que Márcia fazia, mas parte de quem ela era. Mesmo em ambientes barulhentos, ela mantinha um centro silencioso que irradiava tranquilidade para outros. Uma fé mais profunda. Minha fé mudou completamente, ela escreveu em uma reflexão pessoal. Antes, era baseada principalmente em conhecimento intelectual e atividade religiosa. Agora, é baseada numa experiência vivida da presença de Deus que cultivei através do silêncio. O ministério de Márcia havia evoluído para incluir treinamento formal em disciplinas contemplativas, workshops e seminários. Ela começou a oferecer workshops sobre silêncio contemplativo para o cristão moderno em várias igrejas. Muitos cristãos, ela ensinava, conhecem sobre oração petitória, intercessória e de adoração. Mas poucos conhecem a oração de silêncio, que pode ser a mais transformadora de todas. Material educativo. Márcia também escreveu um pequeno guia prático intitulado Encontrando Deus no Silêncio, um manual para o cristão contemplativo. O livreto se tornou popular não apenas em sua igreja, mas em comunidades cristãs por todo o país. 5 anos após descobrir o poder do silêncio contemplativo, Márcia olhava para trás com profunda gratidão por sua jornada transformadora. Gratidão pela descoberta. Senhor, ela orava numa manhã,
Obrigada por me ensinar que tu não és encontrado apenas nas palavras, mas também, e talvez especialmente, no silêncio. Obrigada por me mostrar que parar não é perda de tempo, mas encontro com a eternidade. O legado contínuo. Márcia sabia que sua jornada com o silêncio estava apenas começando. Cada dia, ela refletiu: o silêncio me ensina algo novo sobre Deus, sobre mim mesma, e sobre como viver de forma mais autêntica e centrada. Para aqueles que estão lendo esta história e reconhecem sua própria luta com o ruído constante da vida moderna, Márcia oferece este convite: o silêncio não é ausência, mas presença. Não é vazio, mas plenitude. Não é perda de tempo, mas descoberta da eternidade. Deus está esperando você no silêncio. Primeiros passos práticos. Se você deseja abraçar o silêncio para se aproximar de Deus, considere estes passos. 1. Comece pequeno, apenas 5 minutos por dia de silêncio completo. 2. Crie um espaço sagrado, design um local livre de distrações para sua prática. 3. Seja paciente, sua mente resistirá inicialmente. Isso é normal. 4. Use uma palavra âncora, uma palavra ou frase simples para quando sua mente divagar. 5. Seja consistente, a regularidade é mais importante que a duração. 6. Busque orientação, encontre um mentor experiente em disciplinas contemplativas. A jornada de Márcia nos ensina que no mundo barulhento do século XXI, abraçar o silêncio não é luxo, mas necessidade. Espiritualismo é no silêncio que descobrimos aspectos de Deus que o ruído mascara, aspectos de nós mesmos que a agitação esconde, e uma paz que transcende todas as circunstâncias. A promessa do silêncio. Aquietai-vos, e sabei que eu sou Deus, declara o Salmo 46:10. Esta não é apenas uma sugestão, mas um convite divino para descobrir que no silêncio, Deus se revela de maneiras que palavras não podem conter e música não pode expressar. O silêncio contemplativo é um presente que Deus oferece a todos os seus filhos, um espaço sagrado onde podemos encontrá-lo não como conceito teológico, mas como presença viva e amorosa. É um lugar onde podemos descansar de nossas palavras e simplesmente ser amados por Ele. Que a história de Márcia inspire você a abraçar o silêncio como porta de entrada para uma intimidade mais profunda com Deus. Ele está sussurrando seu nome no silêncio, esperando pacientemente que você pare tempo suficiente para ouvi-lo. O silêncio está esperando. Deus está esperando. Sua alma mais profunda está esperando. Tudo o que você precisa fazer é parar, respirar, e abraçar o silêncio sagrado onde o amor eterno habita.